Olá pessoal, eu me chamo Michele Freitas, sou naturóloga e acupunturista e tenho formação em iridologia e olhodiagnose integral. Eu, juntamente com o professor André Verlang Garcia, fundador do Instituto Internacional de Olhodiagnose e Saúde Integral, a partir de hoje, em nosso canal, estaremos trazendo mais informações para você sobre saúde integral. A sede do Instituto fica em Florianópolis, no Brasil, e eu sou representante do Instituto aqui em Portugal. Por isso, nossos vídeos serão gravados online. Então, professor... Olá, Michele, tudo bem? É um grande prazer estar aqui, a gente fazendo esse trabalho em conjunto, dando esse start numa nova fase, poder ter a oportunidade de falar sobre a olhodiagnose integral. O assunto de hoje é: o que é a olhodiagnose integral? A diagnose integral surgiu a partir de um termo muito antigo, que é a olhodiagnose. Tá? Antigamente, no tempo do Dr. Pexay, no tempo do Joseph Anger, dos precursores da iridologia, se pesquisava muito as estruturas dos olhos, não só a íris. Tá? Então, havia muitos artigos naquele tempo, onde o próprio título sempre envolvia a Augendiagnose, no alemão, né, que é a olhodiagnose. Tá? No entanto, os resultados de pesquisas e de certa forma se aprofundou muito na parte da íris em si, principalmente pelo trabalho do Dr. Pexay. Tá? E acabou então pela estrutura da íris, pela forma que ela apresenta, o tecido dela, da fisiologia dela, tornou-se mais fácil avançar nas pesquisas sobre a íris, né, desde o tempo do Dr. Pexay até há pouco tempo atrás. Né? E então outras estruturas começaram a ser estudadas de forma mais aprofundada, entre elas a pupila e a esclerologia, que ganhou um campo de pesquisa muito forte e hoje representa uma grande novidade aí dentro da ciência da olhodiagnose. Então é por isso que vem à tona aí o nome, é um resgate de um nome antigo, né? Embora não tenha se tornado muito conhecido por não ter sido muito propagado, né? Mas é um resgate mesmo de um termo bastante antigo, agregado aí da inclusão do integral. Isso é pelo meu trabalho em particular, de pesquisa, pela premissa que nós temos aí no Instituto da visão integral do ser. Tá? Mas então eu vou passar uns slides para ilustrar melhor esse trabalho. Só um instantinho, deixa eu colocar aqui. A olhodiagnose integral é uma ferramenta multidisciplinar de conhecimento sobre a essência da natureza humana. Tá? A olhodiagnose em si é uma ciência, uma arte, um método não invasivo de avaliação natural da saúde e das características biotipológicas de um indivíduo através da íris, da esclera e da pupila. Vejam bem, através da olhodiagnose, faz-se uma avaliação natural, não invasiva, das condições de saúde de uma pessoa pela sua natureza. Tá? Não necessariamente sobre as suas capacidades de vir ou não a desenvolver alguma doença, mas acima de tudo, antes disso, de observar a natureza do indivíduo. Tá? Conhecer a sua natureza para se afastar de uma condição patológica e sim promover a sua saúde. E o termo olhodiagnose? Olhodiagnose, assim como a íris diagnose, tá? Significa gnose, conhecimento, dia, através de, e olho. Tá? Isso é do antigo grego, ou seja, o conhecimento através dos olhos. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual que é a diferença da diagnose e do diagnóstico? Porque eu já vi na internet algumas informações a respeito da iridologia e muitas vezes eles acabam aqui mencionando o termo olho diagnóstico ou diagnóstico através da íris. Você poderia falar isso, explanar isso pra gente? Sim, com certeza.
Realmente essa é uma confusão que existe, é bastante comum, principalmente pessoas que escrevem com pouco conhecimento sobre a iridologia, né, e acabam usando o termo invariavelmente um ou outro, né? Então eu vou explicar um pouco o que significa, o porquê que existe essa confusão. Primeiro, se a gente olha em dicionários de língua portuguesa, nós encontramos lá que diagnóstico é sinônimo de diagnose e vice-versa, né? E eu acredito que muito dessa confusão vem a partir dessa fonte, dessa referência, né? Então nós vamos nos remeter na história da saúde, na história da medicina, onde se esclarece esse termo, tá? A diferença entre diagnose e diagnóstico dentro da visão da própria área correspondente onde o termo foi desenvolvido, a área da saúde, tá? Não na referência da língua, de linguagem, tá? Muito bem. Diagnose, então, vem do grego antigo, que significa discernimento, conhecimento, tá? Então, diagnose. Gnose significa conhecimento, certo? Separando da seguinte forma: gnose, conhecimento, dia, através de algo, ou seja, o conhecimento através de alguma coisa, tá? E no nosso caso, então, a olhodiagnose, ou seja, o conhecimento através do olho, tá? Dos olhos, assim como a íris diagnose, tá? Conhecimento através da íris e assim por diante, todas as demais estruturas, tá? Agora, o diagnóstico em si é conhecido dentro da área da saúde em geral, tá? Como o ato de dar nome específico a uma patologia, tá? As estruturas do corpo humano e das quais todos os métodos de avaliação de saúde natural e não invasivo não têm condições de traçar um resultado pontual, linear, que traz a identificação de uma patologia com a sua nomenclatura apropriada de forma específica, tá? Esse é uma competência que utiliza de outros recursos, né? Recursos convencionais da medicina convencional, né? E que vem a certificar, a confirmar, tá? O que uma análise, uma avaliação em saúde por métodos naturais consegue observar de forma mais generalizada, tá? Então a grande diferença aí pode estar em que, através dos recursos naturais do nosso corpo, né? Eu estou estendendo não só para os olhos, né? Mas a iridologia, a pupilologia, a esclerologia, a olhodiagnose em si, né? Estendendo as reflexologias, né? Seja a reflexologia podal, manual, na língua, na face, fisiognomonia, todas elas nos dão informações muito boas de alterações funcionais do nosso organismo, que conseguem definir, inclusive, qual sistema, qual órgão está alterado, debilitado ou não, inclusive em graus de alteração, mas não conseguem definir qual é a patologia. Então nós temos condições de analisar uma alteração funcional de um fígado, por exemplo, de um sistema hepático, mas não temos como definir com propriedade, tá? Isso que eu me refiro, não temos como ter conclusão, né, de forma com propriedade de que se trata de uma cirrose, por exemplo, de uma hepatite, né, me referindo ao exemplo do fígado, e assim como as outras alterações de todos os outros sistemas e órgãos. Mas sim, nós sabemos que há uma alteração funcional naquele órgão. Então é um recurso excelente para direcionar
a diagnose, né, para conduzir a um diagnóstico mais direcionado. Então, a partir de uma avaliação e tendo noção do grau de acometimento, grau de alteração, pode-se encaminhar para um colega da área da saúde que tem a habilitação e habilidade, né, a competência para fazer o exame de diagnóstico propriamente dito e então definir exatamente o que é que está acontecendo com essa pessoa. Íris diagnóstico ou olho diagnóstico são termos que se encontram muitas vezes aí na mídia, né? Mas totalmente equivocados, né? Equivocados nesse sentido, induzem a essa confusão, né? Esse equívoco. Tá? Perfeito, professor. Espero ter esclarecido um pouco, né, sobre essa questão, contribuir um pouco nessa parte. Com certeza. Então, a olhodiagnose integral, ela oferece uma análise funcional da saúde integral da pessoa, não diagnóstica, não define patologia. E uma análise funcional e integral significa que ela observa não só o físico, mas também toda a parte emocional, mental, energética, vibracional do ser como um todo. Todas as estruturas do nosso corpo, né, principalmente os olhos, nos oferecem uma gama de informação gigantesca e inimaginável, que vai muito além da nossa compreensão. E esse é um dos nossos grandes objetivos, focar na salutogênese e na natureza característica do biotipo da pessoa pelo ser que ele é, né, pela sua natureza. Quais estruturas que se estuda na olhodiagnose integral? Nós estudamos a pupila, a íris, né, parte da iridologia, e a esclera, parte branca do olho. Então, dentro da olhodiagnose integral, essencialmente, essas são as principais estruturas que nós estudamos. Lembrando que a esclerologia tem subgrupos de estruturas. Tem a conjuntiva, tem a episclera, cápsula de Tenon e outras estruturas dentro da ciência da esclerologia. E eu convido vocês, então, para ingressar nessa caminhada, nessa mudança de paradigma, para abrirem as suas mentes para novos conhecimentos, pois eles explicam fenômenos antigos da sua rotina. E estudar a olhodiagnose integral é um constante desabrochar de conhecimento sobre a essência da natureza humana. A gratidão à oportunidade, hein, Michele? Muito obrigada, professor André, pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.